Capítulo 12 – Reconciliações. Olá, este é o podcast Geoestima. Hoje abordaremos o último tema desta segunda temporada. Começamos falando sobre o processo de amostragem, seguimos com o CAC, o modelamento implícito e a estimativa de teores no modelo de blocos. Neste capítulo, iniciaremos um tema crucial para o sucesso das operações de mineração, as reconciliações mineiras, com o lema: o que não se pode medir não se pode controlar, o que não se pode controlar não se pode gerenciar. Fiquem conosco para continuar conversando e aprendendo mais sobre o negócio geominero-metalúrgico no Chile e no mundo. Para começar, é importante esclarecer o que são as reconciliações na mineração. Basicamente, trata-se de uma comparação entre uma estimativa prévia, seja um modelo de recursos minerais, um modelo de reservas minerais ou um modelo de curto prazo, e uma realidade em que será determinada com base em algum tipo de amostragem, como, por exemplo, as amostras de furos de desmonte no caso da mineração a céu aberto, os pontos de extração no caso da mineração subterrânea por bloco caving, ou a amostragem de canaletas ou marinas no caso de outros tipos de mineração subterrânea. Também podemos fazer essa comparação em relação aos relatórios de produção oficial referentes ao movimento de minérios na mina e aos informes da planta de processamento ou tratamento. De forma geral, trata-se do processo de comparar e analisar as diferenças entre as previsões baseadas em estimativas ou modelos e a realidade para medir o grau de cumprimento de um plano de produção, entender as causas das desvios e, sobretudo, validar os métodos utilizados nas estimativas originais e buscar medidas de correção ou mitigação, se necessário. Os objetivos básicos da reconciliação são: item medir o desempenho da operação comparando-o com o plano de produção mina-planta. Item identificar as causas das discrepâncias em relação ao plano de produção original em um período de tempo específico, ou seja, os ganhos e perdas em relação ao plano. Item garantir a valorização dos ativos mineiros. Item gerar confiança entre os stakeholders em relação às estimativas que sustentam os planos mineiros e a avaliação econômica de um projeto ou mina. O resultado dessas comparações costuma ser fatores que indicam a precisão de uma estimativa. Geralmente, são definidos em períodos mensais, trimestrais ou anuais. Fatores de reconciliação em mineria, no Chile. É comum o uso de 3 fatores de reconciliação na mineração. Item fator 1, definido como quociente entre o dividendo, que corresponde à previsão do modelo de controle mineral, e o divisor, que é o modelo de longo prazo. Esse fator mede as discrepâncias feitas pelo modelo de recursos de longo prazo, usado para as previsões associadas ao plano mineiro que se deseja reconciliar. Item fator 2, definido como quociente entre o dividendo, que é o material recebido na planta de processamento, e o divisor, que é a previsão do modelo de controle mineral. Conhecido como fator planta, reconcilia o modelo de controle mineral em relação à planta de processamento. Ou seja, compara as toneladas e teores dos minérios enviados à planta com o material oficialmente recebido pela planta. Item fator 3, definido como quociente entre o dividendo, que é o material recebido na planta de processamento, e o divisor, que é o modelo de longo prazo. Item outro fator de reconciliação refere-se ao cumprimento do volume escavado real em relação ao volume escavado planejado, ou seja, o quanto foi cumprido em relação à extração minerária planejada. Se a mina se desvia consideravelmente do plano mineiro, o fator 3 será muito afetado apenas por esse efeito. Item por último, há 2 reconciliações relacionadas à planta de processamento: o tratamento do minério, ou seja, as toneladas por hora estimadas por tipo de minério e as toneladas reais, e a recuperação metalúrgica estimada por tipo de minério e a recuperação metalúrgica real. Todas as reconciliações mencionadas são realizadas em períodos de tempo, geralmente mensais, trimestrais ou anuais. Como realizar uma reconciliação? Primeiramente, devemos tabular por períodos de tempo. Para o fator 1, tabulam-se mensalmente os volumes de extração reais, toneladas, teores e metal contido definidos pelo modelo de controle mineral, baseado na amostragem de furos de desmonte ou de canaletas no caso de mineração subterrânea, comparados às mesmas variáveis estimadas pelo modelo de longo prazo nesses volumes de extração. Para o fator 2, tabulam-se mensalmente as toneladas, teores e metal contido recebidos na planta de processamento, comparados ao que foi enviado segundo o modelo de controle mineral. Um desafio comum nesse tipo de reconciliação é o minério enviado da mina a partir de um estoque, pois, embora os tonelagens sejam bem controlados, o mesmo não ocorre com os teores. Quanto ao cumprimento do plano de mineração, compara-se o sólido de extração projetado no plano com o sólido de extração real. Essa comparação fornece informações valiosas sobre onde o minério foi realmente extraído.
Os modelos geometalúrgicos atuais permitem atribuir valores de tratamento e recuperação aos modelos de blocos, possibilitando determinar mensalmente o que esses modelos previram e compará-los com os dados da planta. Benefícios das reconciliações mineiras. Primeiro, porque ajudam a melhorar a precisão das estimativas de recursos e reservas. Ao comparar os dados de exploração com os dados de produção real, podem-se identificar fatores ou suposições feitas nas estimativas iniciais e corrigir os erros. Segundo, as reconciliações melhoram o planejamento e a tomada de decisões. Quando os dados são precisos e consistentes, os planejadores mineiros podem tomar decisões mais informadas sobre a extração e o processamento dos diferentes minérios, otimizando as operações. Por último, as reconciliações ajudam a controlar os custos. Ao identificar discrepâncias e problemas em uma etapa inicial, podem-se tomar medidas corretivas antes que se tornem problemas maiores. Além disso, melhoram a transparência e a confiança entre as diferentes equipes e partes interessadas, o que é essencial para o sucesso de qualquer operação mineira. Este foi o último capítulo da segunda temporada do GeoEstima Podcast. Durante esses meses, conversamos sobre as diferentes etapas do processo mineiro, abordando seus conceitos básicos e alguns mais complexos associados. Queremos agradecer por nos acompanhar nesta temporada e convidamos vocês a nos escutar na próxima para continuarmos conversando e aprendendo mais sobre o negócio geominero metalúrgico no Chile e no mundo.